E aqui a gente vai fazer algo que eu gosto bastante, quando a gente está estudando algoritmos gulosos, que é propor critérios gulosos. Esse problema é muito rico para a gente propor critérios gulosos diferentes. Todos eles eu consigo dar uma intuiçãozinha para vocês de por que eles funcionam e vai ficar bem evidente de que, olha, não necessariamente é uma boa ideia. Então pensa o seguinte, eu quero o máximo de atividades. Por isso, eu vou querer pouco conflito. Né? Porque se eu pegar uma atividade que tem muito conflito, lascou-se. Né? Eu não vou conseguir colocar outras ali, seria a ideia. Poxa, já que elas conflitam, se uma começa dentro da outra, vou pegar as menores atividades. A atividade menor deve conflitar menos. É um critério guloso, né, em que eu tenho um critério objetivo ali, olha, pego a menor atividade, depois pego a próxima menor e assim por diante, até não ter mais atividade que não conflita disponível. Vamos fazer isso então, o primeiro critério guloso nosso aqui, ó. Nosso primeiro critério, as menores. Né? Vamos privilegiar as menores. No caso aqui, eu tenho a atividade B, que tem duração 2, a atividade E tem duração 2. Então, eu teria ali tem que fazer um desempate, mas no caso eu vou pegar a atividade B. Tá? O meu critério de desempate vai ser a que eu encontrei primeiro. Tá? Então, a menor que eu acabei pegando aqui, indo da esquerda para a direita, encontrei a B, eu coloco ela. No momento que eu coloco ela, veja que eu vou procurar a próxima menor, que é a E, que empatava com ela, mas já não pode, porque tem conflito. Quais são as próximas menores? É a C, que tem conflito, não dá, a D, que tem conflito, e finalmente a F, que eu percebi agora que eu esqueci de nomear, mas essa aqui é a F. A F não tem conflito, então eu seleciono ela também. Finalmente eu testo a A, mas a A tem conflito. Foi uma solução viável, construída com esse critério. Pegando as menores, o meu A, portanto, é a B e a F. Por inspeção, vocês já devem ter percebido que dá para fazer melhor do que isso. Né? Mas beleza, a gente já descartou um critério guloso. Então, quer dizer, se vocês encontraram uma solução melhor do que essa, a gente já descartou um critério guloso. Tá? Mas a gente vai trabalhar nisso. Mas o ponto é, esse critério guloso nos levou aqui e até intuitivamente a gente percebe que, olha, a B era pequena, mas ela estava num lugar que ela conflitava com gente pra caramba. Então não é porque é pequena que vai garantir. Então é um critério que tem uma certa intuição, faz um certo sentido, nem por isso me garante sucesso. Qual que seria um próximo critério? Bem, pensa você lá no evento, né? Eu tenho que começar a fazer, eu quero logo ir ganhando meus certificados, né? Ganhar meus pontinhos para fazer a atividade. Então eu vou entrar logo na primeira que estiver disponível. Naquela esperança, começa mais cedo, termina mais cedo, né? E você já consegue imaginar o que pode dar errado, né? Como eu quero número de atividades, uma atividade pode começar cedo e ser longa. Mas vamos fazer esse critério só para ver de novo. Olha, um outro critério que daria para defender numa discussão, né? Não, é uma boa estratégia, que quem começa antes termina mais cedo. Não é sempre verdade, mas falando rápido você até convence alguém. Então, eu vou escolher aqui menor tempo de início. Essa menores aqui, inclusive, que eu escrevi, menor duração. Né? Essa é a menor diferença entre o tempo de término. Eu falei tão rápido que não defini claramente, né? Mas é a menor diferença, são as atividades que têm o menor valor de T de I menos SI, que seria essa duração. Agora, o menor tempo de início, eu vou pegar o A. Né? Eu vou pegar o A aqui. E ao fazer isso, eu já me estrepei, né? Porque a próxima que tem menor tempo de início eu vou conflitar com ela, a próxima que é a B eu vou conflitar com ela, depois a D e aí eu vou conflitar também, e só me sobra a F. Então eu consegui aqui uma solução que é aqui um conjunto Azão que tem Azinho e F, né? Portanto, cardinalidade do meu A é 2, assim como aqui em cima, né, a cardinalidade do meu A, que é a minha função objetivo. Tá? Às vezes eu defino um problema meio rápido, me perdoem por isso. Deixar muito claro, a nossa função objetivo é a cardinalidade do A, sendo A a minha solução, número de elementos dele. E finalmente, tá, com um pouco de criatividade, que está me faltando nesse momento, daria para propor uma próxima, mais critérios aí, mas agora eu vou para um critério mais promissor, que vocês vão ver que vai se dar um pouco melhor, que é o seguinte:
né, na roda lá que a gente estava discutindo isso para bolar a estratégia, alguém, depois de ouvir menor tempo de início, percebeu, não, tempo de início nos engana. Porque eu posso justamente acontecer isso, eu posso pegar um cara com tempo de início pequeno e acabar vindo aqui, né, numa atividade muito longa que vai conflitar com um monte de gente. O interessante é ver tempo de término. Porque a atividade com menor tempo de término, ela vai deixar mais tempo para as outras. Ela vai me proteger de impactar outras desnecessariamente. Tá? Então, a gente vai ter o nosso terceiro critério agora, que é menor tempo de término. E usando isso, daí a gente vai fugir aqui de umas armadilhas, né? Porque, olha, embora o A comece cedo, ele demora para terminar. Qual que é que tem menor tempo de término aqui? Bem, é o C, né? O C termina no ponto 5, todas as outras terminam depois. Então, eu vou pegar ela. Né? A primeira atividade que eu vou pegar nesse caso vai ser a C. Daí eu vou pegar as próximas, vou verificar, né, no meu algoritmo, seguindo o critério guloso, próximas atividades com menor tempo de término. Seria o A, mas aí está conflitando, tem conflito, então não adianta. Seria B, também não dá. A próxima com menor tempo de término é a E. E de novo, veja que eu escolho sabiamente, né? Entre a E e a D, nenhuma das duas conflita, mas a E termina mais cedo. Terminando mais cedo, eu evito ter problema no futuro, deixo mais espaço. Esse critério guloso se defende nesse sentido, né? Olha, ele vai deixar mais espaço dali para diante para evitar conflitos. Então eu pego a E como a próxima. Nesse ponto eu quero destacar, deixa eu ver se eu escrevi certinho, mas acho que sim, a questão do conflito aqui. Veja que eu tenho conflito se a atividade começa depois do início e antes do final de uma, mas antes com desigualdade estrita. Se coincidir, né, o começo da SJ é igual a TI, não tem problema, não tem conflito, porque eu posso terminar uma atividade e já começar a outra. Tá? Então isso aqui não tem conflito, é aberto aqui o intervalo, fechado aqui. Tá? Deixar só um detalhezinho de contorno ali mais importante. Então eu coloco aqui a minha atividade E. E daí, quando eu termino ela, eu olho qual que é a próxima a próxima pelo tempo de término, né? É a atividade D, mas ela tem conflito, não adianta. Então eu pego, na sequência, é a F. E daí eu consigo uma solução com cardinalidade 3. Tá? Agora entra aquele momento que, assim, isso aqui é uma aula, né? Isso aqui não é a gente realmente explorando um problema a esmo, ad hoc, tentando e tal. Então, assim, essas duas foram descartadas, porque agora sim eu encontrei uma solução melhor, então certamente esses critérios não vão te levar no ótimo em todas as situações, eles são no máximo heurísticas, né? Ele pode ser bom em alguma situação, mas... Agora, esse aqui é um candidato que está de pé. E a garantia de que ele te leva no ótimo? Não, tá? Vai ser porque, né, aula. Mas, assim, não tem nada que, nesse momento, pode perfeitamente ser só a minha falta de capacidade de ter criado um exemplo que pegava no contrapé essa estratégia. Tá? Não tem nenhuma garantia de que ela funciona. Essa garantia, de fato, a gente só vai ter no final da primeira parte da aula, né? Porque depois tem mochila. Mas, porque a gente precisa de um argumento mais forte do que um exemplo, do que uma intuição. Como vocês viram, intuição por intuição, eu dei para as duas primeiras e elas não foram boas. Então, precisa de algo mais forte que isso mesmo. Mas beleza, pelo menos temos um critério candidato agora.